Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui, todas as quintas-feiras, nós trazemos uma nova palavra de Deus direto do teu coração. E hoje nós vamos começar uma nova série, a última série do ano. Estamos começando agora o mês de dezembro, estamos na primeira semana do mês de dezembro. E hoje nós vamos começar uma série nova que se chama Planejando com Jesus. E nessa série, durante todo esse mês de dezembro, eu quero caminhar contigo para que a gente entenda como planejar a nossa vida em todas as áreas junto com Jesus. Ou seja, o que Jesus nos ensina sobre como nos planejar, sobre como planejar a nossa vida e como fazer isso para cada área à luz da palavra de Deus. Amém? Então, se você, no mês de dezembro, assim como eu, normalmente fica mais reflexivo para planejar as metas do próximo ano, esse é o momento de você botar tudo no papel. Então, papel e caneta na mão, pega a tua Bíblia e vamos estudar como planejar o nosso ano que vem. Amém? Hoje nós vamos falar especificamente sobre uma área da nossa vida, que é a vida espiritual, que é o princípio do que nós precisamos realmente para melhorar, para mudar, para planejar e para crescer, principalmente com Deus e, consequentemente, nas outras áreas da nossa vida. Então, para a gente caminhar sobre isso, vamos lá, vamos começar. Abra sua Bíblia, abra sua palavra de Deus em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Vamos lá. Antes, se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece, já clica aqui no sininho, compartilha com quem você acha que precisa receber essa palavra, precisa de ajuda para planejar o ano que vem e vamos caminhar juntos aqui nesse canal, que ele só é feito para te abençoar. Amém? Então vamos lá, Provérbios 16:1. Se eu estiver olhando para o lado aqui é porque eu estou com a palavra aberta aqui do meu lado, tá? Provérbios 16:1, assim diz a palavra de Deus: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, o primeiro princípio que a gente aprende sobre como entregar a nossa vida espiritual e como avançar no ano que vem com Jesus é consagrar os nossos caminhos a Deus. Então, o primeiro princípio é: qualquer plano para qualquer área da minha vida, eu preciso, antes de mais nada, consagrar a Deus. Então, eu tenho que planejar, sim, mas eu tenho que consagrar esse plano. Então, uma coisa que eu faço muito, por exemplo, essa semana agora, acho que tem uma ou talvez 2 semanas, não sei direito, uns 10 dias por aí, eu parei e fiz todo um replanejamento do meu ano que vem, em todas as áreas, financeira, profissional, espiritual, familiar, em todas as áreas. Só que antes disso eu entreguei esses caminhos ao Senhor e pedi para que Deus me ajudasse, para que Deus renovasse a minha mente naquela semana, para que eu fizesse as minhas metas e os meus planos direcionado por Deus. Eu não queria apenas tirar ideias da minha cabeça e falar: esse ano eu quero faturar X e o que eu preciso fazer para isso. Não era isso que eu queria. Eu queria estar alinhado com o coração de Deus. Se Deus quer que eu fature isso, eu vou faturar isso. Se Deus quer que eu tenha esse resultado, eu vou ter esse resultado. Se Deus quer que eu faça essas atitudes, eu vou ter essas atitudes. Então, o fato de você confiar os teus caminhos ao Senhor significa que você está deixando de querer fazer, às vezes, apenas a tua vontade para fazer a vontade do Pai em primeiro lugar. Jesus, por exemplo, quando estava no Getsemane, pouco antes de ser morto na cruz do Calvário, ele gotejava sangue, a Bíblia diz, e naquele momento ele fala com Deus, ele fala com o Pai, ele fala: esse cálice está difícil demais, tá? A prova está difícil demais. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, que seja feita a tua vontade. Então, por mais difícil que pareça, a vontade do Pai é sempre mais importante e melhor para o nosso propósito do que a nossa. Só que às vezes, no nosso grau de maturidade espiritual, nós não conseguimos enxergar isso com clareza. Por isso que consagrar os nossos caminhos ao Senhor é tão importante, porque esse próprio provérbio que a gente leu, ele nos ensina que às vezes a gente acha que o que a gente quer é bom pra gente, mas o Senhor avalia o nosso espírito. Então ele sabe quais são as reais intenções do nosso coração. Então quando a gente, por exemplo, está fazendo uma meta, só fazendo um parênteses com o lado financeiro ou profissional, você bota uma meta lá que você quer, sei lá, faturar tanto no ano que vem, ter tanto de resultado financeiro ou profissional a partir do teu trabalho no ano que vem. Só que quando você põe aquela meta, você já tem algo em mente do que por que você quer ter aquela meta. E às vezes Deus conhece o teu coração, ele enxerga coisas que você não enxerga. Então, se Deus, por exemplo, enxerga que no teu coração tem uma raiz ali de, por exemplo, eu quero chegar naquilo por arrogância, ou por soberba, ou por ganância apenas, eu nem preciso daquele resultado, mas eu quero ter só para poder falar que eu tive. Então, Deus não vai te dar aquele resultado porque isso está desalinhado com a palavra de Deus.
Faz sentido? Então, quando você entrega os teus caminhos ao Senhor, é como se você estivesse falando, Pai, é o seguinte, eu tenho meus planos, eu tenho minha vontade de pensar, minha forma de pensar, eu tenho isso aqui, eu te entrego. Só que quando eu te entrego esses planos, Pai, faz o teu filtro, passa o teu filtro e o teu frame nisso daqui e faça com que aconteça do teu jeito, faça com que aconteça os teus planos. E se os meus planos estiverem diferentes dos teus, Pai, alinha o meu coração ao teu, imprime em mim os teus pensamentos, os teus planos, o que o Senhor quer para a minha vida. Quando você faz isso, você está consagrando os teus caminhos ao Senhor. Salmos 37:5 diz que se nós entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, Ele agirá, mas também diz que Deus quer realizar os desejos do nosso coração. Então, se nós temos desejos, nós temos sim que entregar esses desejos para Deus, só que Ele vai fazer no tempo dele, se realmente a gente precisar daquilo, e Ele vai fazer do jeito que Ele quiser fazer. Então, nós precisamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, isso para todas as áreas da vida. Amém? Então, esse é o primeiro princípio da nossa série, do nosso vídeo de hoje. E o segundo que nós vamos caminhar hoje, agora vamos mudar de leitura, está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos lá. Filipenses 2:5, a palavra de Deus diz assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Então, você já parou para pensar nisso? Que Jesus era Deus em carne. Então Jesus poderia vir e ele poderia ser aqui o que ele quisesse, literalmente. Ele poderia vir na forma que ele quisesse. Ele poderia vir de uma forma angelical, ele poderia vir do jeito que ele quisesse. Ele decidiu vir da mesma maneira que eu e você. Ele decidiu se submeter à forma de homem, à forma de servo, para deixar claro que o maior serve ao menor. Então ele, como Deus, ele veio em forma de carne, se fez verbo, e ele, a partir dali, começou a servir as pessoas, servir aos homens, formar um discipulado, e seu ministério foi conhecido como a gente conhece hoje, daí nasceu o cristianismo, inclusive. Mas o principal ponto aqui é entender o princípio de esvaziar-se. O que é esvaziar-se? É entender que, independente da minha posição, na minha vida espiritual, eu tenho uma posição, mas essa posição ela não serve de nada se eu não entender que eu preciso me esvaziar de mim para me encher de Deus. Então, o primeiro princípio para a gente realmente entregar a nossa vida espiritual do ano que vem e planejá-la com Jesus é entender que o primeiro ponto, além de entregar os meus caminhos ao Senhor, é que eu preciso querer me esvaziar de mim para me encher de Deus. Porque automaticamente quando eu faço isso, eu estou dando cada vez mais voz ao Espírito de Deus dentro de mim. Automaticamente eu tenho mais clareza, eu tenho mais discernimento, eu tenho mais sabedoria, eu começo a refletir mais como o pensamento de Deus e automaticamente as minhas decisões passam a ser mais congruentes com a vontade de Deus e não apenas com os meus desejos, que na maioria das vezes, no primeiro momento, são carnais, são desejos apenas para alimentar a nossa carne, ou às vezes a nossa alma, o nosso ego, e a gente não coloca a vontade de Deus à frente da nossa. Então, esvaziar-se de si tem que ser um princípio que você precisa buscar incessantemente. Ore e peça para Deus: Deus, eu quero esvaziar-me de mim e encher-me de Ti. E toda vez que você orar isso, realmente entra num momento de comunhão com o Pai, para que você enxergue e viva isso. Amém? E a partir disso, como consequência disso, você começa a viver uma vida pelo Espírito. Quando você começa a viver uma vida pelo Espírito, a gente já falou aqui, você sabe, eu tenho certeza disso, que nós vivemos sempre numa luta entre Espírito e carne. Essa luta é eterna, até você morrer vai existir essa luta. Vitor, mas eu tenho 1 ano que eu conheço Jesus, eu tenho 50 anos que eu conheço Jesus. Você sempre vai viver essa luta. Alguns com mais força, outros com menos, dependendo do grau de maturidade e de discernimento espiritual que você tem. Se você ainda nem conhece Jesus direito, só conhece de ouvir falar superficialmente, ainda nem aceitou Ele como Senhor e Salvador, provavelmente você ainda está vivendo 100% na carne. Ou seja, você é ditado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, e você não consegue viver uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Mas, fica tranquilo, isso tem como mudar. E o mais importante para a gente entender isso é entender o que a palavra de Deus diz lá em Colossenses, por exemplo. Colossenses capítulo 3, versículo 2, Paulo diz o seguinte: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Primeiro princípio aqui dessa parte. Segundo, pois vocês morreram espiritualmente. Isso é para quem já aceitou Jesus e a partir dali morreu espiritualmente e passou a ter um novo espírito, que é o Espírito de Deus dentro de si. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertencer à natureza terrena, ou seja, a carne de vocês. Como? Aí ele dá alguns exemplos, vamos lá. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Depois ele continua, se você quiser meditar um pouco mais dessa palavra, continue essa leitura, leia Colossenses 3 inteiro, que você vai ver que ele cita outras coisas importantes que a gente precisa abandonar da carne para realmente viver uma vida pelo Espírito. Mas o princípio por trás eu acho que é o mais importante, que é entender como ser dirigido pelo Espírito de Deus. O que o Espírito de Deus quer, o que ele não quer, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que agrada o coração de Deus. Então, o primeiro princípio, vamos lá, recapitulando, nós já falamos hoje sobre entregar os nossos caminhos a Deus, nós já falamos sobre buscar esvaziar-se de si para encher-se de Deus, e agora nós estamos falando sobre como viver uma vida pelo Espírito, ou seja, como deixar as coisas da carne para trás e viver cada vez mais guiado pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele quer se manifestar na tua e na minha vida, só que nós precisamos abrir espaço para ele espiritualmente, para que ele haja de fato nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, em tudo que tem a ver com a nossa vida e com as nossas metas. Nós precisamos que Deus direcione nossos planos. Para isso, nós precisamos viver uma vida no Espírito, ou cada vez mais no Espírito. E a partir disso, nós começamos a deixar coisas para trás que antes nós fazíamos e hoje a gente não consegue mais, hoje o Espírito não deixa mais, a gente entende que são coisas erradas, que são coisas que não condizem, que não convêm com o teu novo estilo de vida, com a tua nova forma de viver. E a partir disso você começa a entregar tudo para Deus e começa a ter uma vida espiritual realmente regida para Deus. Então, se o tema desse vídeo de hoje é como entregar a vida espiritual para Deus, principalmente no ano que vem, durante todo o ano, durante todo um novo planejamento, o principal princípio no meio disso é: você precisa alcançar um grau de maturidade espiritual de viver uma vida no Espírito. Porque a partir disso você vai evoluir espiritualmente e com isso você vai atingir um novo nível de maturidade espiritual, que na palavra de Deus está lá, por exemplo, em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora sendo dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Então, na prática, o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Que a partir do momento que nós conhecemos Jesus, nós automaticamente, como irmãos de Cristo, nós nos tornamos herdeiros de uma promessa que foi feita lá atrás, no Antigo Testamento, para Abraão, em Gênesis. Então, essa promessa se estendeu até nós nos dias de hoje, se nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ok, mas daí até eu viver essa promessa, até eu usufruir dessa promessa, eu receber essa bênção, tem um caminho de processo e de maturidade. E esse processo de maturidade espiritual, eu espero que aconteça para ti no ano que vem, no máximo, ou ainda esse ano. Mas o mais importante é: como que eu vou atingir esse nível de maturidade? Na prática, entendendo que você já é herdeiro de uma promessa. Pensa, por exemplo, o caso de um filho que ainda tem menos de 18 anos, ou bem menos. Por exemplo, eu tenho um filho de 4 e um de 1 ano. Meu filho de 1 ano fez 1 ano agora, tem menos de 10 dias. E esse meu filho de 1 ano, ele já tem tudo que eu tenho. Então, todas as minhas posses, os meus bens, todo o meu resultado financeiro, tudo que eu tenho já é dele. Faz sentido? Só que a diferença é, enquanto eu estou vivo e enquanto ele não tem idade para administrar tudo aquilo, eu administro. Mas ele usufrui também, parte. Então, por exemplo, tudo que eu ganho financeiramente, automaticamente vai para o meu filho. Eu compro comida, eu compro roupa, eu compro tudo que ele precisa, tudo que ele tem de necessidade. Porque eu sou o pai e sou o provedor dele. Mas a partir do momento que ele fizer 18 anos, de repente ele vai entrar numa faculdade, ele vai começar a percorrer o caminho profissional dele, talvez eu continue ajudando, mas ele vai começar a atingir um novo nível de maturidade. Quando ele tiver algo próximo da minha idade, tipo uns 30 anos, provavelmente ele já vai se sustentar sozinho, já vai fazer as coisas dele sozinho, ele já vai ter um grau de maturidade que ele vai poder fazer todas as coisas. Mas ele vai continuar tendo tudo que é meu. Tudo que é meu continua sendo dele, porque ele é meu filho.
só que provavelmente ele já vai gerar o sustento dele de outras formas. Talvez não mais com os meus recursos, mas com o trabalho dele, com o tempo dele, com a energia dele, com o conhecimento dele, porque ele já vai ter um outro nível de maturidade. Agora, vai chegar um nível que, por exemplo, vamos supor, quando eu tiver 70 anos, eu já não quero mais trabalhar, vamos supor que eu tenho várias empresas e o meu filho tem capacidade para administrá-las. Eu eduquei ele, eu formei ele, eu sei que ele tem conhecimento e capacidade para isso. Eu vou falar, filho, aqui, toma essa empresa aqui que é do papai, administra essa empresa aqui pro papai, porque o papai não quer mais trabalhar, eu quero só que você me dê um salário aqui desse dinheiro da empresa e tá tudo bem, eu quero viver com isso, eu quero que você administre, vive a tua vida e vai crescer. Isso é uma coisa que eu posso fazer, eu estou usando o exemplo de 70 anos, mas eu posso fazer isso de repente com 40, quem sabe? Tudo depende do grau de maturidade que o meu filho tenha. Faz sentido? Se o meu filho, por exemplo, tivesse grau de maturidade com 20 anos, por que não? Eu me aposento antes e dou a empresa para ele tocar e fico com salário, tá tudo certo. Na teoria seria o melhor dos mundos, mas o grande ponto é, isso tem a ver com maturidade. E maturidade, nesse exemplo que eu usei de uma empresa, para que você entenda mais fácil, na maioria das vezes a gente, para entender, precisa entender a idade da pessoa. Então é difícil um jovem de 20 anos gerir uma empresa, principalmente se for uma empresa familiar, que já é grande e tudo mais. Agora, quando ele tem 30, 40, às vezes é mais fácil. O principal ponto é que, no caso da maturidade espiritual, não tem a ver com a idade, mas sim com o grau de entrega. Então, o nível que você amadurece espiritualmente não tem a ver se você conhece Jesus ou se entregou para Jesus há 1, 2 ou 20 anos, mas tem a ver com qual foi o grau de entrega que você teve nesse ano, por exemplo, de 2024. E aí eu te pergunto, qual foi o grau de entrega que você teve? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de leitura da palavra de Deus? Como é que está a tua vida de jejum? Como é que está a tua vida de entrega? Como é que está a tua vida no secreto? Sabe? Isso vai responder muito sobre o quanto você amadureceu nesse ano. Então, você precisa pedir direção para Deus para que você amadureça. Eu declaro sobre a tua vida que o ano de 2025 vai ser um ano de maturidade na tua vida. Toda a maturidade que você ainda não alcançou, você vai alcançar no ano de 2025. Você não precisa de 10 anos para viver o que Deus quer que você viva, às vezes, em um ano. Você só precisa querer estar alinhado com a vontade do Pai. E é por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que conheceram Jesus ontem praticamente e hoje elas começam a viver uma aceleração profética que quem está olhando de fora não entende o quanto que essa pessoa cresce tão rápido, mas ela está alinhada com a vontade de Deus e ela está no lugar certo. Então, se você entende esse princípio e vive isso na prática, você vai amadurecer absurdamente. Eu declaro sobre a tua vida que o ano de 2025 você vai amadurecer em um ano o que você levaria 10 anos sem o entendimento da vontade de Deus. Mas com esse entendimento, você vai amadurecer muito mais rápido. Amém? Então, para a gente finalizar sobre a nossa vida espiritual do ano que vem, como planejar? Nós precisamos entregar os nossos planos para Deus, querer esvaziarmos de si para nos enchermos de Deus, temos que viver uma vida no Espírito, cada vez mais no Espírito e cada vez menos na carne. E por último, nós precisamos, como a gente acabou de ler em Gálatas 4, nós precisamos cada vez mais acessar essa promessa, acessar essa bênção, essa herança que já é nossa. Porque hoje nós somos como meninos, talvez, que ainda não acessamos a promessa de Deus, simplesmente por não alcançarmos a maturidade. Nós não precisamos de 10 anos para isso. Nós podemos viver isso em um ano, às vezes, desde que nós estejamos alinhados à vontade de Deus. Amém? Nos próximos vídeos nós falaremos sobre as próximas áreas, sobre outras áreas, como área familiar, área profissional, área financeira. Então não perde, essa série vai ser muito boa para que você planeje o teu ano de 2025 à luz da palavra de Deus. Amém? Vamos orar para a gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos, Pai, nossa vida espiritual em Tuas mãos e te pedimos que o Senhor nos direcione, Pai. Nós queremos esvaziarmos de nós para cada vez mais, Pai, sermos cheios de Ti. Nos enche do Teu Espírito, Pai, e nos ensina a viver uma vida guiada pelo Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que temos uma herança, uma promessa, uma bênção para acessar e nós queremos ter a maturidade necessária para isso. E por isso decidimos nos entregar, Pai. Entregamos agora, Pai, com metas de oração, de jejum, Pai, mas não apenas a nível de performance, porque isso aqui não tem a ver com dinheiro ou com trabalho, Pai, mas tem a ver com entrega, tem a ver com a intensidade do nosso coração em nos entregar para Ti, Pai. E nós nos entregamos, Pai, como Jeremias nos ensina, de todo o nosso coração, Pai, para entregarmos nossa vontade, nossos desejos, nossos anseios, nossas preocupações, para que o Senhor age em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Amém, amados? Até semana que vem.